Fala galera, aqui quem está falando é o professor Gabriel Ferreira e voltamos com a nossa aula 4 de Geometria Euclidiana. Hoje nós vamos trabalhar com um assunto muito importante dentro da Geometria Euclidiana. Estamos na nossa unidade 3, né? A gente já trabalhou com axiomas de incidência, ordem e medição. Na aula passada a gente viu axiomas de ângulo e hoje a gente vai trabalhar com axiomas de congruência de triângulos, né? Bem, é muito importante esse assunto porque a partir dele a gente vai ver algumas consequências do triângulo e posteriormente, né, dando prosseguimento ao conteúdo, depois do triângulo indo para as outras geometrias, para as outras figuras planas, a gente vai para o quadrilátero e assim sucessivamente, né, estudar todos os polígonos, estudar círculo, né. Inclusive hoje o nosso último exemplo, né, a nossa última atividade vai envolver uma questão de círculo e triângulo simultaneamente. Mas vamos, né, passo a passo. Primeiro, na aula de hoje, né, seguindo a nossa apresentação, o nosso roteiro, revisão da aula anterior a respeito de ângulos. Vamos recordar aí o que é mais importante para a gente em relação a ângulo, definição de triângulo e o que significa a palavra congruência dentro da matemática. Axioma de congruência, na verdade, para triângulo só existe um axioma, né? A gente sabe que existem casos de congruência de triângulo. A gente vai estudar os três, né, primordiais, que são base para todos. E o mais base, né, digamos assim, é o caso de congruência lado, ângulo, lado, que é o meu caso de congruência axiomática, ou seja, ele é um axioma dentro dos casos de congruência, ele é verdade absoluta, e os outros dois casos de congruência, ângulo, lado, ângulo e lado, 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 eles não são axiomas, eles foram demonstrados, eles são teoremas e que hoje a gente sabe que eles são verdadeiros, é óbvio, eles foram provados, demonstrados, a gente sabe que eles são válidos e a gente vai vê-los, né, como uma questão pode cobrar um caso de congruência. Para que eu preciso necessariamente saber um caso de congruência de triângulo? Quais são as propriedades do triângulo? A gente vai ver pontos notáveis em um triângulo, o que é um baricentro, o que é uma mediatriz, o que é um incentro, o que é um ortocentro, e exercícios, né? Então vamos lá. Recordando, nós vimos na aula anterior que quando a gente tem um ângulo, né? Então, para eu ter um ângulo, eu tenho que ter duas semirretas com origem no mesmo ponto. Então, se eu pegar um ponto A e aqui eu tenho uma semirreta SAB, semirreta que começa no A e passa pelo ponto B, e semirreta SAC. E aí o ângulo BAC, né, é esse ângulo que está aqui no meio. A gente viu em nomenclatura que a letra que está no meio, ela recebe o chapéuzinho, né, o meu circunflexo, porque simboliza aonde o meu ângulo está posicionado. É o vértice do meu ângulo e os lados, né, aqui é um lado, AB é um lado do ângulo e esse é o outro lado do ângulo. Bem, a gente trabalhou com ângulos suplementares, complementares, replementares. Complementares é quando a soma é igual a 90 graus, né? Nós vimos que suplementares é quando a soma resulta em 180 graus. Replementares, a soma resulta em 360 graus, né? Nós estudamos o que é um ângulo reto, que é um ângulo cuja medida é 90. Nós estudamos o que é um ângulo raso, que é cujo a medida vale 180 graus. A gente estudou um ângulo raso ou de meia volta. A gente estudou o ângulo de uma volta completa, né, que é aquele cujo vale 360 graus. Trabalhamos também com ângulos opostos pelo vértice, um para um lado e o outro para o outro lado, ou para cima e para baixo. Ângulos opostos pelo vértice foi o nosso último DV, né, a nossa última aplicação da aula passada. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Nós vimos que se a gente pega um ângulo e divide ele em dois, né, o ângulo grandão é a soma dos dois pequenos. Ou seja, se eu pegar um ângulo grandão e aí eu traço uma semirreta e divido ele em x e y. O tamanho do ângulo grandão é a soma do x com o y. É meio óbvio isso, né? É igual ao axioma de medição, né? Quando tem todo mundo em cima de uma reta, mas a ideia é essa. E quando eu tenho um ângulo apontando para um lado e o outro ângulo com o mesmo vértice, mas apontando para o outro lado, eu tenho um ângulo raso, né? Então eu tenho uma semirreta e a outra semirreta são opostas, né? Então eles formam um ângulo raso. Vimos também que ângulos adjacentes são aqueles que estão um ao lado do outro. Então esse ângulo é adjacente desse e também é desse, porque estão um ao lado do outro. A gente viu também que ângulo congruente significa que tem a mesma medida, que é o caso de ângulos opostos pelo vértice. Bem, sem mais delongas, vamos ao nosso triângulo, né? Bem, o triângulo é a primeira, na verdade, é a menor figura plana que existe, né? O triângulo. O triângulo, quando a gente estuda em geometria analítica, ele é definido como a figura formada por três retas, né? Que não são
que não são paralelas entre si. Ou seja, elas são concorrentes 2 a 2. Então, se eu pegar uma reta R que está descendo, aí eu pego uma reta S que é concorrente a R, e eu pego uma outra reta T, tá? Elas vão ser concorrentes uma com a outra, né? Então, a reta R é concorrente com a T, R é concorrente com S, e S é concorrente com T. E aí, eu tenho 3 pontos que não são colineares, né? A gente estuda isso em geometria analítica, pontos não colineares, e 3 pontos não colineares em um plano, aqui é um plano, tá? Formam um triângulo. Então, definimos geometricamente o triângulo como uma figura que é formada por 3 lados, né? Aqui eu tenho 3 lados, tenho 3 vértices, e tenho 3 ângulos. Então, aqui eu tenho o vértice A, tenho o vértice B, tenho o vértice C, tenho o lado AB, tenho o lado AC e tenho o lado BC. E aqui eu tenho os ângulos, né? Tem um ângulo Bzinho, tem um ângulo Azinho e tem um ângulo Czinho, né? Beleza? Dentro desta unidade, estudaremos o caso de congruência de triângulo. As classificações do triângulo, relações angulares, relações métricas básicas, que é uma condição de existência que a gente vai ver isso na nossa próxima aula. A condição de existência de um triângulo é muito importante. E a gente já vai definir o que é uma congruência, né? Dizemos que 2 segmentos AB e CD são congruentes quando eles são iguais. Ou seja, se 2 segmentos têm a mesma medida, eles são congruentes ou iguais. É sinônimo, tudo é sinônimo. Bem, algumas coisas importantes. Um ângulo é sempre igual a ele mesmo. É meio óbvio, né? Se eu pego um ângulo de 80 graus, né? Peguei aqui, ele tem 80 graus. Ele é igual a um ângulo de 80 graus, porque é ele mesmo, né? Não importa. E vale a transitividade. O que é uma coisa que é transitiva? Se x é igual a y e y é igual a z, então eu tenho uma transitividade, né? Ele vai permutar com o outro. X é igual a y, que é igual a z, então eu posso falar automaticamente que x é igual a z. Isso é transitividade na matemática, tá? Beleza. Então vamos lá. Axiomas e teoremas de congruência. Bem, a gente vai definir como casos de congruência 3 casos, né, fundamentais. O caso lado-ângulo-lado, o caso ângulo-lado-ângulo e o caso lado-lado-lado. São aqui os meus 3 casos de congruência de triângulo. O que é cada caso de congruência? Como é que a gente pode analisar isso, né, pelo desenho? Digamos que eu tenha, vou voltar aqui a apresentação rapidinho. Digamos que aqui eu tenha um triângulo ABC, tá? Aqui eu tenho um triângulo ABC e aqui eu tenho um triângulo EFG. Como é que eu posso falar que um triângulo é igual ao outro? Ou seja, eu estou desenhando o mesmo triângulo. É claro que aqui eu estou desenhando maior, mas é só um exemplo. Digamos que, por hipótese, o lado AB seja igual ao lado EF. Este ângulo B é igual ao ângulo F. E esse lado BC é igual ao FG. Por eu ter um lado, um ângulo e o outro lado, ou seja, pelo caso de congruência 1, lado, ângulo, lado, eu posso falar que ABC é congruente a EFG. O que significa esses 3 riscos aqui? É como se fosse o igual. Só que como eu estou falando de figura plana, então eu não posso usar igual, né? Porque igual é para número real. Então eu uso com mais um risco que significa congruente, que é a mesma coisa que igual. Então esse triângulozinho ABC é a mesma coisa que o triângulo EFG. Tá? Então o ângulo E é igual ao ângulo A, o lado FG é igual ao lado AC, é todo mundo igual, tá? Como se fosse o mesmo triângulo. Outro caso de congruência é o caso ângulo-lado-ângulo. Então, se eu tiver um ângulo de um que é igual ao ângulo do outro, um lado entre o outro ângulo também vai ser congruente. E lado-lado-lado. Se eu tenho 2 triângulos que têm os 3 lados iguais, eu digo que eles são o mesmo triângulo. Só tome um cuidado, uma coisa muito importante. Uma observação. Gabriel, ângulo, ângulo, ângulo. É um caso de congruência de triângulos? Não. Ângulo, 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 a gente vai ver mais à frente que é um caso de semelhança de triângulos. Tem que tomar muito cuidado, porque congruência significa que eles são iguais. Semelhante significa que eles são parecidos. Uma coisa que é parecida não é igual, ela é semelhante, ela é parecida. Eu tenho que tomar muito cuidado. Tá? Então, congruência é exatamente igual, é uma réplica, como se estivesse olhando no espelho. A ideia é basicamente essa. Semelhança porque é parecido.
não tem tudo igual, tá? Beleza. Agora, todo triângulo congruente é semelhante? Sim. Agora, todo triângulo semelhante é congruente? Não. Então, tem que tomar cuidado quanto a isso. Prosseguindo, pontos notáveis de um triângulo. Aqui eu coloquei, né, de maneira ilustrativa e defini ao lado. É bem direto, tá? O que é bissetriz de um ângulo? Melhor, a gente estudou bissetriz na aula passada, que divide um ângulo ao meio. Agora, o que é a reta bissetriz de um triângulo? É a mesma coisa. A bissetriz ela vai dividir o ângulo em que está partindo, né, do vértice que ela está partindo, em dois iguais. O que é mediana? A mediana ela encosta num lado e divide esse lado em duas partes iguais. O que é a altura? A altura é um segmento perpendicular. Se um segmento é perpendicular, então quando encosta na base, divide em dois ângulos de 90. 90 para um lado e 90 para o outro. E o que é mediatriz? A mediatriz ela é simultaneamente um segmento perpendicular e divide em duas partes iguais. Ou seja, a mediatriz ela é mediana e não é a altura, mas ela divide um segmento perpendicular também, tá? Mas não é a altura do triângulo. Como podemos ver aqui nesse triângulo, a altura ela estaria aqui, né? Que tem que pegar o vértice lá de cima. Aqui não está pegando o vértice lá de cima. Mas não deixa de ser um segmento perpendicular. Beleza? Então vamos aqui ao exercício de aprofundamento. Bem, questão número 1. Prove que se um triângulo tem dois ângulos congruentes, então ele é isósceles. Bem, a gente define triângulo isósceles como o triângulo que tem dois lados iguais. Então, por definição, o triângulo isósceles tem dois lados iguais, tá? Então, eu tenho dois lados iguais. Todo triângulo isósceles tem dois lados iguais. Eu quero provar. Então, a minha tese é o seguinte, ó. Eu quero provar que ele é isósceles. Para ser isósceles, tem que ter dois lados iguais, tá? Então, eu falo que o triângulo tem dois lados congruentes, então ele é isósceles. No caso, ângulos, né? Então, vamos lá. Digamos que, como é que eu vou provar isso? Vou pegar o mesmo triângulo. Vou pegar aqui um triângulo ABC. Então, aqui eu tenho um triângulo ABC. E tenho o triângulo, preste atenção, que triângulo eu vou pegar aqui. Eu vou pegar o triângulo ACB, ou seja, eu vou pegar o mesmo triângulo, entre aspas, né? Eu vou pegar o mesmo triângulo, só que eu meio que inverti ele, é como se eu tivesse trocado, né? Eu rotacionei esse triângulo, imagina eu rodo ele. Rodei ele, então eu tô pegando a parte de trás dele, é basicamente isso, tô vendo por outro ângulo. E aí, o que a gente tem? Ele tem dois ângulos congruentes, então, ó, esse meu ângulo é... Esse meu ângulo B é igual a esse meu ângulo C, tá? Sendo que eu tenho uma coisa muito importante, a gente tem que analisar. Olha para a base dele, ó. Concorda comigo que a base BC é a mesma coisa que CB? Ó, é todo mundo igual, ó. É todo mundo igual. Ó, é todo mundo igual. A base BC é igual a CB, é o mesmo segmento, não muda, eu só mudei o ponto. Só que no triângulo, todos os lados são positivos, então não vai mudar o sinal, vai continuar positivo o tamanho do lado, porque é uma figura plana. Então, esse lado é igual a esse. Opa, pelo caso de congruência, ângulo, lado, ângulo, porque olha só, esse ângulo é igual a esse. Esse lado é igual a esse. E esse ângulo é igual a esse. Então, pelo caso de congruência, ângulo, lado, ângulo, o triângulo ABC é congruente ao triângulo ACB. Mas se é congruente, então todo mundo é igual. Então, esse ângulo A aqui, ó, é igual a esse ângulo A. Esse lado AB é igual a esse lado AC. E esse que já era igual ao primeiro é igual a esse daqui. Então, significa que eu tenho dois lados iguais, tá? Dois lados iguais, porque eu estou pegando congruente de triângulo, então todo mundo é igual. E aí, se eu tenho que todo mundo é igual, né? No caso, a lateral AB, né? É igual à lateral AC, isso só pode significar uma coisa, que o triângulo ABC, ele é o quê? Isósceles. Porque para ser isósceles, tem que ter dois lados iguais, que a gente chama de laterais, né? O triângulo isósceles tem duas laterais e uma base. E as laterais são iguais nesse caso. Então, por ele ter dois ângulos congruentes, ele é isósceles. Então, também é válido dizer que se um triângulo é isósceles, tem dois ângulos congruentes? Sim, é válido dizer. É ida e volta. É um se somente se. Então, se um triângulo é isósceles, tem dois ângulos da base iguais e tem as laterais iguais. Isso é uma verdade, mas a gente está provando
porque é verdadeiro, usando congruência de triângulo. Bem, atividade 2 é exatamente isso que eu acabei de falar. Prove que em todo triângulo isósceles, agora por hipótese, o triângulo já é isósceles. Eu quero provar que tem os ângulos da base iguais. Então, vou pegar aqui o meu triângulo. A forma de demonstrar é a mesma, só que agora vai mudar a minha hipótese. Então, eu vou pegar um triângulo ABC e vou pegar o meu triângulo ACB. Então, estão os dois aqui. Bem, por hipótese, esse lado é igual a esse, e a gente sabe que esse é igual a esse, porque, né, tem uma correspondência, porque o lado AB continua sendo AB e o lado AC continua sendo AC. E o ângulo A, ele continua sendo o ângulo A, ó, ele está aqui no meio, então ele continua sendo. Bem, pelo caso de congruência, lado, ângulo, lado, né? Lado, lado. Ângulo, ângulo. Lado, lado. O triângulo ABC é o quê? Congruente a ACB. Todo triângulo é congruente a si mesmo, óbvio. Beleza, e aí por conta disso, eu sei que ele é congruente, então eu sei que esse ângulo é igual a esse, mas o C ele está aqui, que é igual a esse daqui, e o B já era igual mesmo. Então esse triângulo aqui tem dois ângulos da base congruentes. Então provei que os ângulos são congruentes. Então se o triângulo é isósceles, tem os ângulos da base, né, congruentes. É isso que eu acabei de provar. Próximo. Prove que em todo triângulo isósceles, a mediana relativa à base também é bissetriz de altura. Bem, aqui tem que tomar muito cuidado com o que você vai considerar por hipótese e o que você vai considerar como tese. Então, eu considero como hipótese que a mediana relativa à base. Primeiro, eu sei que esse triângulo ele é isósceles, né? Se ele é isósceles, então esse lado é igual a esse lado e esse ângulo é igual a esse ângulo, porque eu acabei de provar isso. Eu quero provar que a mediana relativa à base, então eu vou traçar a mediana aqui por hipótese. Eu vou falar que o segmento AP, ele é mediana. Se ele é mediana, então esse lado é igual a esse lado, porque a mediana divide em duas partes iguais. E aí eu formei dois triângulos, o triângulo APB e o triângulo APC. Beleza. Eu quero provar que é bissetriz de altura. Para ser altura, o ângulo aqui no meio tem que ser 90 e aqui também tem que ser 90, né? E para ser bissetriz, esse ângulo tem que ser igual a esse. Bem, olha só. Considerando os dois triângulos, eu tenho que, o AC é igual ao AB, porque o triângulo é isósceles. 2, o ângulo C é igual ao ângulo B, porque o triângulo é isósceles. E 3, o lado BP é igual ao lado PC, porque P é ponto médio, né? É mediana, então P é ponto médio. Então, pelo caso de congruência lado, ângulo, lado, ó, pelo caso de congruência lado, ângulo, lado, esses dois triângulozinhos aqui, ó, eles são congruentes. Então, significa que esse ângulo aqui que está apontando para um risco é igual a esse ângulo que aponta para um risco. Então, aqui é um risco, vou botar 2, não faz diferença, mas eles são iguais. Opa, significa que o ângulo A ele foi dividido em dois ângulos iguais. Então, isso me conclui que AP é bissetriz. Beleza. E eu tenho outra coisa importante. Esse ângulo aqui, ó, ele está apontando para um risco, então eu vou chamar ele de X. E esse ângulo aqui está... 2, né? E esse ângulo aqui está apontando para 2, então também é X porque eles são iguais. Se eu somar os dois, eu vou ter que 2x é igual a 180, divide x é igual a 90. Opa! Se o ângulo X vale 90 graus, então é um ângulo reto. Então eu tenho um ângulo reto de um lado e do outro. Então isso me conclui também que AP, quando encosta na base, AP é o quê? É altura. Porque quando encostou na base, formou dois ângulos de 90. Então, em todo triângulo isósceles, a mediana relativa à base é bissetriz e também é altura. Beleza? Mostra que unindo os pontos médios de um triângulo isósceles, obtemos um novo triângulo isósceles. Bem, vou pegar aqui por hipótese um triângulo isósceles, tá? Aqui a gente vai usar um pouquinho da álgebra, só para entender, teria como escrever de outra forma. É claro que aqui eu estou falando que deveria ser escrito, mas o gabarito comentado, né, já foi enviado a vocês no Google Drive. Então, vou pegar aqui um ponto médio P, um ponto médio M e um ponto médio N, né? Vou unir os três e eu quero provar que esse triângulo aqui, ó, eu quero provar o seguinte, tese.
o triângulo MNP é isósceles. Isso que eu quero provar. Vamos pensar um pouco. Para ser isósceles, tem que ter dois lados iguais ou dois ângulos da base iguais. A gente sabe que isso tudo aqui vale x. Então, aqui também vale x. Como é ponto médio, então eu tenho que esse lado, né, é igual a esse lado aqui. Bem, como n é ponto médio, esse lado é igual a esse lado. B é um ângulo da base. C é outro ângulo da base. Então, eu tenho que esse triângulo aqui, ó, primeira justificativa. O triângulo MNB é congruente ao triângulo NCP. Pelo caso de congruência, lado, ângulo, lado. Porque eu sei que esse carinha aqui, ó, é igual para os dois. Né? Porque é um triângulo isósceles. Bem, se esse carinha é igual a esse, então isso implica dizer que o lado NP é igual ao lado NM. Opa! Então eu tenho um triângulo que esse lado aqui é igual a esse. Como eu tenho dois lados iguais, é meio óbvio, né? Se eu tenho dois lados iguais, eu só posso ter uma conclusão. Que o triângulo MNP é isósceles. Porque para ser isósceles, basta ter pelo menos dois lados iguais, né? Cuidado, que triângulo equilátero tem três lados iguais. O isósceles tem dois. Mas é meio óbvio. Todo triângulo equilátero, Gabriel, é isósceles? Sim, porque o equilátero tem três iguais. Mas para ser isósceles, tem que ter dois, né? Obrigatoriamente dois ou três. Porque se tem três iguais, tem dois, né? Obviamente. Então, todo triângulo equilátero é isósceles. Mas nem todo triângulo isósceles é equilátero, né? Basta pensar um pouco nisso. Então, acabei de provar que, obviamente, meu triângulo MNP é isósceles. E quem é o triângulo MNP? É o triângulo formado pela união dos pontos médios de um triângulo grandão, né? O triângulo grandão, ele era isósceles e esse triângulo pequenininho também é isósceles. A ideia, né, é basicamente essa. Beleza? Então, vamos lá. Por fim, considere dois círculos concêntricos. Então, agora, a gente vai trabalhar com círculo. Então, vamos pegar aqui um desenho de formas, né? Dois círculos com o mesmo centro. Então, eu vou pegar um círculo grandão aqui. Vamos tentar fazer isso aqui da melhor forma para a gente conseguir ilustrar melhor essa ideia. Então, aqui eu tenho o meu círculo e eu quero montar, né, segmentos dentro dele. Primeiro, o que é um círculo, né, concêntrico, né? Círculos concêntricos tem a ver com centro, né? Cêntrico, centro, significa que eles têm o mesmo centro, tá? Então, eu tenho dois círculos que têm exatamente o mesmo centro. Então, eu vou tentar pegar aqui dois círculos concêntricos, acredito que eu tenha conseguido agora. Então, aqui eu tenho dois círculos concêntricos, né? O mais próximo disso possível, ao meu ver. Agora sim. Eu tenho dois círculos concêntricos. Desculpa a demora. E eu quero provar o que exatamente? Vamos lá, vou fazer aqui de vermelho. Considere dois círculos concêntricos. Então, eu vou chamar aqui o círculo 1 e 2. O mesmo centro. O centro está aqui no meio. Aqui está o meu centro O, tá? Onde o diâmetro do círculo maior, AD. Então, olha só. Eu vou pegar aqui o diâmetro do círculo maior. Então, aqui eu vou pegar o vértice A nessa ponta. E vou pegar aqui o ponto D. Então, AD é o meu diâmetro do maior. Intersecta o círculo menor nos pontos B. Então, vou botar o B aqui. E o ponto C aqui. Seja F o centro dos dois círculos. Opa, então tem um pequeno problema aqui, né? Não vai ser O, vai ser F. Mas tudo bem. Tem que ler, né, a questão, né? Então, beleza, F. De forma que AF é igual a FD. É meio óbvio, né, que AF é igual a FD, porque AF é igual a FD, que é igual a quem, gente? Isso daqui é igual o raiozão, né? Que é o raio do círculo grandão, né? Lembrando que raio é um nome que a gente não está estudando círculo, mas raio é básico, né? É a distância do centro até a borda, né? Todo ponto que está num círculo, né, numa circunferência, na verdade, que é a borda,
ela é equidistante do centro e o valor dessa distância a gente chama de raio. Traçando uma perpendicular à reta AB através de F, então aqui eu vou traçar uma perpendicular, ó, tá aqui. Traçar uma reta perpendicular, se é perpendicular, então significa que eu formo dois ângulos de 90, beleza? Intersecta o cerco maior e menor e maior no ponto E e no ponto G. Então, menor no ponto E e maior no ponto G, né? Prove que BFE é igual a EFC. Então, BFE, ó, BFE, tá aqui, BFE, é igual a EFC. Então, eu quero provar que esse triângulozinho aqui é igual a esse. É meio óbvio que é igual. Vamos botar de caneta preta. Por que é igual? Como aqui é o centro do círculo, aqui é o F, né? Como aqui é o centro do círculo menor, então aqui é raiozinho e aqui também é raiozinho. Então aqui é igual aqui. Beleza. Se a gente comparar esses dois triângulos, esse lado é comum aos dois triângulos, né? Porque olha só, um tá para cá e o outro tá usando a mesma altura e tá apontando para o outro lado. Então a altura é igual. E eu tenho um ângulo que é igual ao outro ângulo. Então a primeira justificativa aqui, ó, pelo caso de congruência lado, ângulo, que é o ângulo de 90, e o lado em comum, né? Esse, ó, lado, ângulo. E esse lado aqui em comum, né, gente? Eles são iguais, obviamente. Então, esse triângulo é igual a esse. Beleza, provado. E, além disso, ABE é igual a ECD. Então, olha só. ABE, o triângulo ABE está aqui, ó. É esse outro aqui, ó, ABE. E o outro é ECD. Então, o outro ECD está aqui. Então, estão aqui os dois. Beleza? Tá aqui um para cá, né? Que é o meu triângulo A, B e o E, aqui em cima. E o outro está apontando para o outro lado. Aqui é o D, aqui é o C e aqui é o E. Agora, olha só. Tem que tomar muito cuidado na hora de visualizar, olha só. Esse tamanho todo aqui é Rzão. Só que até aqui é Rzinho. Então, esse tamanhozinho aqui, ó, é Rzão menos Rzinho. Esse lado aqui é R. Rzinho. Isso tudo aqui é Rzão, que é o diâmetro grandão, é o raio grandão, né, do círculo maior. Qual é o valor do AB? Também é Rzão menos Rzinho. E aqui, ó, é Rzão menos Rzinho. Então, esse lado aqui, ó, é igual a esse lado. Perfeito. Agora, vamos continuar. A gente sabe que, como esses dois triângulos são congruentes, esse lado aqui está de frente para o ângulo de 90. E esse lado aqui também está de frente para o ângulo de 90. Então, obviamente, o lado EC é igual ao lado EB, né? Pela congruência dos dois outros triângulos. E aí que vem a sacada de mestre, né? Que a gente tem que analisar. Por quê? Esse ângulozinho aqui, ó, no triângulo pequeno, é igual a esse daqui, que a gente provou. Só que esse ângulo de fora, presta atenção, esse ângulo de fora, se aqui eu chamar de alfa, aqui é alfa. E esses dois ângulos de fora, eles são suplementares. Então, eu posso chamar de 180 menos alfa não, gente, teta. E aqui também, ó, é 180 menos teta. Como o teta é igual e o 180 também, então significa que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo aqui. Então, pelo caso de congruência lado, ângulo, lado, ângulo e lado, ângulo e lado, eles são congruentes. Então, eu acabei provando que a congruência é verdadeira. Bem, galera, fechamos aí o nosso conteúdo. Obrigado pela participação.